Muito boa noite, Ricardo. O Governador, Olá, depois das críticas, tem ou não condições para se manter no cargo? Tem, e parece-me agora que depois deste cerco que lhe foi feito e tendo em conta estas declarações, Carlos Costa irá mesmo levar o mandato até ao fim. Este era o desfecho previsível, quer pelo perfil e atitude de Carlos Costa, quer, na verdade, pelas condições em que os governos têm deixado o Banco de Portugal. A verdade é que há autonomia do Banco de Portugal, há uma capacidade de decisão e há, sobretudo, regras, parâmetros nos quais o Banco de Portugal se movimenta, que eventualmente podem não ser os melhores, e já ouvimos o Partido Comunista a dizer que não é apenas a questão de quem está à frente do Banco de Portugal, é o próprio organismo do Banco de Portugal, e eventualmente essa aí é uma conclusão que se pode começar a tirar, porque na verdade aquilo que Carlos Costa veio também admitir é que tem muito pouca capacidade de intervenção nestas questões, embora haja uma espécie de complementaridade com a CMVM, e houve aqui também nesta entrevista ao Expresso um claro atirar de culpas para cima da CMVM como reguladora dos produtos financeiros, percebe-se que, e essa é uma responsabilidade Ricardo, mas porquê que não o disse há mais tempo? Pois, essa é a questão. Percebe-se que tudo isto é muito desconfortável para todos os intervenientes. É desconfortável para os vários primeiros ministros, e em particular Pedro Passos Coelho e António Costa, e vejam-se como eles estão a lidar com isto com pinças, e é obviamente muito desconfortável para quem está à frente destes organismos. Não há, eventualmente, coragem política para assumir isto como um erro que tem de ser corrigido com alguma rapidez. Embora haja aqui um pano de fundo, é que, na verdade, o Banco de Portugal responde perante o Governo, evidentemente, mas responde também perante o Banco Central Europeu. E, claramente, os governos de Portugal, quer o atual, quer o anterior, não querem, nesta altura delicada, entrar em rota de colisão com aquele que, neste momento, está a garantir a entrada de dinheiro no nosso país. O certo é que, depois das declarações do Primeiro-Ministro, já houve alguns avanços neste processo. E espera-se que haja mais. Eu penso que, se é verdade que Carlos Costa dificilmente sairá do seu lugar, dificilmente também o Banco de Portugal poderá manter a mesma atitude, a mesma postura, até porque o próprio Banco Central Europeu já mudou algumas das regras e também porque o sistema financeiro está a tentar encontrar os seus próprios mecanismos de salvaguarda. E, portanto, dificilmente isso ficará na mesma, dificilmente também, até com a pressão que os partidos que estão a apoiar o Governo continuarão a fazer, o Banco de Portugal poderá manter-se na mesma rota. Esta entrevista, podemos encará-la como uma forma de Carlos Costa se tentar manter no lugar? Ele não precisa, ele tem o direito de se manter no lugar por aquilo que o regulamento estipula. Isto é, só perante uma falha grave e do ponto de vista daquilo que seria o seu comportamento pessoal, nem sequer perante as medidas que ele toma enquanto Governador do Banco de Portugal, ele poderia ser afastado e, portanto, não há aqui nenhuma razão dele se defender. Agora, o que se percebe aqui é que Carlos Costa sente que tem responsabilidades em todos estes processos e, de alguma forma, tenta ilibar-se dessas responsabilidades. Aquela declaração relativamente a mandar as contas para a Lua é no mínimo irónica, porque na verdade o Banco de Portugal sabe perfeitamente que não pode ter dois pesos e duas medidas para as situações em que os bancos funcionam bem, têm lucros e o Banco de Portugal os protege, e depois as situações em que os bancos, por erros vários, acabam por ir à falência e são ou os contribuintes ou os seus acionistas, muitas vezes mais pequenos e desprotegidos, aqueles que pagam a fatura. Essa não pode ser de todo a postura do Banco de Portugal. Mesmo que o Governador do Banco de Portugal não tenha mais possibilidades de fazer de forma diferente, então, como tu há pouco dizias e muito bem, é preciso que o denuncie a tempo e ordens e é preciso que contribua para uma solução para esse problema. E há, na tua opinião, alguma intenção do Governo em pressionar Carlos Costa para que ele saia? Eu penso que não. António Costa já o veio dizer de forma muito clara. No que está em cima da mesa não é a permanência ou a saída de Carlos Costa, por muito que a Catarina Martins ou Jerónimo de Sousa venham pedir esse mesmo afastamento. Sabe-se que não é a responsabilidade nem competência do Governo afastá-lo, nem é também, se calhar, a solução que vem resolver alguma coisa. Isto é, mais uma vez, não me parece que seja a competência ou incompetência de Carlos Costa que está aqui em questão.
Aqui o que está em questão e que deve ser claramente tratado é a forma de regulação do sistema financeiro. Esse tem um problema grave e vai ter que ser resolvido. Se um governo de um Estado-membro da União Monetária é suficientemente autónomo para resolver essa questão, não sou a pessoa indicada para te dizer, não sou especialista nesta área. Agora, do ponto de vista político, enquanto analista, parece-me que claramente os governos não podem continuar a manter debaixo da sua alçada organismos como este, ou como a CMVM, que aparentemente não se conseguem articular de forma suficientemente eficaz para resolver os problemas que são nossos, que são de quem deposita o dinheiro nos bancos, porque não tem outra alternativa para sobreviver numa sociedade com as características como a nossa. Mas Carlos Costa, enquanto Governador do Banco de Portugal, tem ou não tem responsabilidades neste processo? Tem enquanto governador, não em si, não ele próprio, mas a figura que ele representa. Isto é, o Banco de Portugal tem aqui responsabilidades sobre esta matéria, eventualmente ele não tem todas as ferramentas de que precisa para resolver os problemas. Mas, então, aí tem que ser o poder político, que é quem tem capacidade de alterar essas regras, que deverá fazer alguma coisa. Nesta entrevista há uma declaração muito interessante de Carlos Costa, a propósito da nacionalização do BES, ou da eventual nacionalização do BES, em que os jornalistas lhe perguntam, mas será que é o Banco de Portugal que tem que resolver esse problema? E ele diz, não, o Governo aí tem que falar com Bruxelas. Isto é, há aqui regras comunitárias que são superiores do ponto de vista daquilo que é a sua capacidade de influência aos próprios bancos centrais, que neste momento tolhem pés e braços aos governadores dos bancos centrais. Até que ponto isto tudo tem também a conivência de um Banco Central Europeu que muitas vezes não está alinhado com as posturas da Comissão Europeia? Esse é outro problema ainda mais complexo e que eventualmente um dia, com coragem, poderá ter que ser assumido entre os responsáveis políticos europeus. Mas sabendo-se também das dificuldades que, por exemplo, o Parlamento Europeu tem relativamente a esta matéria, eu aí não deposito grande confiança. Esta entrevista do Governador do Banco de Portugal, na tua opinião, vai serenar o caso ou dar origem a novos episódios? Não, eu diria que o caso já está a esvaziar-se aos poucos e não será nem esta entrevista, nem futuras pressões que bloquistas e comunistas venham a fazer que vai alterar muita coisa. Como eu dizia, e já estou a ser um pouco repetitivo, o Banco de Portugal não pode continuar a agir desta maneira sob risco de casos como estes a que nós temos assistido, com o BPN, com o BES, com o BANIF, se virem a repetir outras vezes e de forma igualmente gravosa para os contribuintes. O que aqui me espanta, deixa perplexo e ao mesmo tempo preocupado, enquanto contribuinte e enquanto eleitor, é a incapacidade do poder político para resolver estes problemas. A resposta que Pedro Passos Coelho deu, dizendo que esta não é uma questão relevante, ou a passividade com que António Costa olha para esta matéria e dizendo não há muito a fazer, é alguma coisa que me inquieta enquanto cidadão de um país que deveria ter autonomia suficiente para que o seu sistema financeiro fosse regulado dentro de portas. Ricardo Jorge Pinto, obrigado. Continuação Obrigado. de um bom fim de semana.